Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios de séries. A gente vai ficar mais especificamente nas séries alternadas e também usar o teste da integral, tá? Além, claro, do teste para divergência, que é aquele teste em que quando a gente olha para o limite do termo geral e ele não dá zero, aí a gente já sabe que a série é divergente. Então vamos começar com esse exemplo aqui. Ó. Esse primeiro exemplo, a gente vai ter que olhar para a série somatório de n igual a 2 até infinito, beleza? De 1 sobre n vezes ln de n ao cubo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o teste da integral. O que é que diz o teste da integral? Né? A gente tem que olhar para uma função f de x que tem a mesma expressão que essa sequência aqui, só que substituindo o n por x, certo? A gente vai olhar então para f de x igual a 1 sobre x vezes ln de x ao cubo, certo? E a gente tem que mostrar três coisas aqui. Que essa função é contínua, e realmente é, para que valores de x que ela é contínua. Ela só não é onde o meu denominador não estiver definido ou for igual a zero, né? Bem, o ln ele só está definido se o x aqui for maior do que zero. Então a gente nem precisa se preocupar aqui com o x ele se anular, né? Porque aí o ln de x não estaria nem definido. Mas o ln de x também pode ser zero se o x for igual a 1. Beleza? Então, se o x for maior do que 1, então essa função aqui ela é uma função contínua. Beleza? Essa função ela precisa ser positiva e ela é nesse mesmo intervalo aqui, porque para x maior do que 1, ln de x vai ser maior do que zero. Então aqui embaixo eu vou ter uma coisa que é positiva. Então também é positiva. E a última coisa que falta é que ela seja decrescente, certo? Então a gente vai olhar para a derivada dessa minha função aí. Quem que é f' de x nesse caso? Como é que vai ficar? Aí para fazer essa derivada eu vou usar a regra do quociente. Eu vou fazer a derivada do que está aqui em cima, que é igual a zero vezes o de baixo, aí menos o de cima, que é 1, vezes a derivada do que está aqui embaixo. Aí eu uso agora a regra do produto. Fica a derivada de x, que é 1, vezes o segundo termo aqui, que é o ln de x ao cubo, aí mais x, repete né, o x e multiplica pela derivada desse outro termo aqui, onde eu tenho que usar a regra da cadeia. Aí esse 3 que está aqui no expoente, ele desce, fica 3 vezes o ln de x ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 1 sobre x. Tá, então fica isso dividido pelo quadrado do termo que está embaixo, ou seja, sobre x ao quadrado vezes ln de x elevado a 6. Beleza. Então, vamos analisar o que fica aqui dentro dos meus parênteses, tá? Eu vou ter menos o que aqui em cima? Eu vou ficar com ln de x ao cubo, certo? E aqui eu ainda posso simplificar esse x que está aqui com esse x que está aqui dividindo. Então fica mais 3 vezes ln de x ao quadrado, certo? Sobre x ao quadrado vezes ln de x à sexta. Certo, aí isso aqui eu posso afirmar que é menor do que zero. Por quê? Porque se o x for maior do que 1, então ln de x é maior do que zero. Tá? ln de x ao cubo também vai ser maior do que zero. E esse termo aqui já é maior que zero porque ele está com esse expoente par aqui. Aqui embaixo, a mesma coisa. Então ficou menos uma coisa que é maior que zero. Então isso dá menor que zero. Como a minha derivada é menor que zero, então a gente garante que f de x, certo? Que a minha função original é decrescente nesse mesmo intervalo. Então eu já tenho uma função que é contínua, positiva e é decrescente. Então a gente pode usar o teste da integral para determinar se essa série aí é convergente ou não. Então ao invés de olhar para a série, a gente olha para a integral imprópria de 2 até infinito, tá? De dx sobre x
ln de x ao cubo, tá certo? Então, se essa integral aí for convergente, ou seja, se o resultado dela for um número, então a série também é convergente. Se a integral for divergente, ou seja, se essa integral aqui ela der infinito, então a série também vai ser divergente, certo? Então, como é que a gente faz para calcular uma integral imprópria? A gente coloca um limite aqui, o limite quando t for para infinito, certo? Da integral de 2 até t de dx sobre x vezes ln de x ao cubo, certo? E agora a gente faz uma substituição. Vamos colocar aqui ó, u como sendo ln de x, de modo que o du vai ser 1 sobre x dx, né? Então dx sobre x. Certo? Quando a gente fizer essa substituição, a integral agora vai ficar assim. O limite, quando t tender a infinito, da integral de... Esse dx sobre x aqui é o du, certo? E ficou du sobre u ao cubo, certo? E os limites de integração. Quando x for 2, a u vai ser ln de 2 aqui embaixo. E quando x for t, a u vai ser ln de t aqui em cima. Beleza. Aí quem que é a integral de 1 sobre u ao cubo? Isso aí é a mesma coisa que u elevado a menos 3. Quando a gente fizer a integral, a gente vai aumentar 1 no expoente, então vai ficar menos 2 agora. E vamos dividir também pelo novo expoente. Então vai ficar isso daqui, tá? Ou seja, menos 1 meio e o u ao quadrado também fica aqui dividindo. Beleza, então a integral que a gente vai ter vai ser o limite, quando t tende a infinito, de menos 1 sobre 2u ao quadrado, quando u for ln de 2 e quando u for ln de t. Beleza. Então isso aqui vai ficar agora da seguinte maneira. Limite, quando t tender a infinito, de menos 1 sobre 2 vezes ln de t ao quadrado, certo? Com menos aqui, claro, mais 1 sobre 2u ao quadrado quando u for ln de 2. Então, 1 sobre 2 ln de 2 ao quadrado. Tá. Quando t tender a infinito, ln de t também tende a infinito. Então, esse termo aqui vai a zero, certo? Então, ficou apenas 1 sobre 2 vezes ln de 2 ao quadrado, que é finito, ou seja, a integral é convergente. Portanto, a série é convergente também pelo teste da integral. Tá? Então, relembrando, tem que mostrar que a função f de x é contínua, que é positiva e que ela é decrescente. Se essas três condições forem satisfeitas, então a convergência ou não da série vai ser exatamente a mesma da integral imprópria. Tá bom? Vamos agora para um outro exemplo. Agora, a série que a gente vai considerar vai ser essa aqui. O somatório de n igual a 4 até infinito de 1 sobre n vezes ln de n vezes o ln do ln de n, certo? Então a gente vai tentar usar o mesmo teste que a gente usou no último exemplo, o teste da integral. Então a gente tem que considerar aqui, a princípio, a função f de x igual a 1 sobre x ln de x vezes ln do ln de x. A gente tem que mostrar que ela é contínua, positiva e é decrescente. Beleza. Onde é que ela é contínua? Bem, o x não pode ser zero, o x não pode ser igual a 1, e o ln de x também não pode ser igual a 1, porque aí daria ln de 1 aqui, que é zero embaixo. Então, o ln de x tem que ser maior do que 1. Isso vai acontecer se o x for maior do que e, né? Porque a gente sabe que ln de e é igual a 1, e o ln é uma função que é crescente, beleza? Então, se o x for maior do que e, então f de x é contínua e é positiva. Por que ela é positiva?
Bem, ln de x é maior do que 1 por conta da escolha que a gente fez. Então, o x é maior que e, quer dizer que esse termo aqui é maior que zero. Ln de x é maior que 1, então esse aqui também é maior que zero. E ln de x, bem, como ln de x é maior do que 1, isso aqui é maior do que ln de 1, que é zero. Então, todo mundo que está aqui embaixo é maior que zero. Portanto, a função é toda maior que zero, é toda positiva. Falta ver agora quem que é a derivada dela, porque aí a gente vai saber se ela é decrescente ou não. Então, quem que é f' de x aqui? Mais uma vez, vamos usar a regra do quociente. Derivada do de cima, que é zero vezes o de baixo, então não vou nem escrever essa parte. Aí, menos o de cima, vezes a derivada do que está embaixo. Aí eu vou ter uma multiplicação de 3 termos aqui, né? Aí eu faço a derivada desse aqui, que é 1, vezes os outros dois. Então, vezes ln de x vezes ln do ln de x. Tá? Mais agora, a derivada vai ser desse segundo termo. Aí fica o primeiro vezes a derivada do segundo vezes o terceiro. Certo? Mais o primeiro vezes o segundo vezes a derivada do terceiro, derivada do ln de x. Aí eu tenho que usar a regra da cadeia. Fica 1 sobre ln de x, beleza? Vezes a derivada do que está dentro aqui, a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então essa aí é a derivada inteira da minha parte de baixo e fica isso aí sobre o que está embaixo todo elevado a 2. Certo? O que é que dá para fazer aqui em cima? Dá para cancelar x com x, x com x, ln de x com ln de x. Beleza? E o que é que resta então? Vamos ver. Isso aqui na frente é negativo, né? Se o x for maior do que e, então ln de x é maior do que 1. ln de x, como a gente já tinha comentado, é maior do que 0. Então essa parte aqui é maior que 0. ln de x é maior que 0. E aqui o que restou foi 1, que é maior que 0. Então, tudo que está dentro desses meus parênteses aqui é maior que 0. Ficou algo que é positivo vezes menos 1. Então, o que está em cima é menor que 0, negativo. E o que está embaixo é positivo por causa do expoente. Então, isso aqui dá menor que 0 se x for maior do que e. Ou seja, isso aqui, essa f de x aqui, também é decrescente. Beleza? Então, se ela é contínua, positiva e é decrescente, eu posso usar o teste da integral. Vamos lá de novo. Vamos olhar aqui para a integral de 4 até infinito de dx sobre x ln de x ln do ln de x. Então, de novo, como é uma integral imprópria, isso aqui vai ficar o limite, quando t tende a infinito, da integral de 4 até t de dx sobre x ln de x ln do ln de x. Aí agora eu faço mais uma vez uma substituição da mesma forma que a gente fez no último exemplo. Vou chamar u de ln de x. Certo? Eu vou chamar u de ln do ln de x. Quando a gente fizer isso, o que é que vai ficar? Né? Como a gente já viu aqui, essencialmente, quando a gente faz a derivada do ln de x, isso vai dar 1 sobre x ln de x. Então, isso aqui vai dar dx sobre x ln de x, o que já resolve boa parte do nosso problema, porque esse termo todinho aqui vai entrar direto no nosso du. Então, a gente vai ficar agora com o limite, quando t tende a infinito, da integral de du sobre u, né? Porque isso aqui, o que restou foi apenas o u, tá? E aí, como é que ficam os limites de integração? Quando o x for igual a 4, aí u vai ser ln do ln de 4. Quando x for igual a t, aqui em cima eu vou ter ln do ln de t. Certo? Então, fazendo essa integral aí, vai ficar simplesmente o limite, quando t tende a infinito, de quem? Integral de 1 sobre u da ln de u, que vai ser calculada quando u for igual a ln do ln de 4 e quando u for igual a ln de
de t. Ou seja, ficou limite, quando t tende a infinito, de quem? Bem, aqui eu vou ter o ln de u. Então, ln do ln do ln de t, certo? Menos ln do ln de 4. Faltou um ln aqui. Pronto, agora. Só que aí vê, ó, quando t vai para infinito, ln de t vai para infinito. Então vai dar ln de infinito, que é infinito, e ln de infinito de novo, que é infinito. Então esse limite aí dá infinito. Ou seja, a integral é divergente. Como a integral é divergente, então pelo teste da integral a série também é divergente. Beleza? Então lembrando que precisa justificar por que a função é contínua, por que ela é positiva e por que ela é decrescente. Só com essas condições sendo satisfeitas é que a gente pode usar o teste da integral. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora a gente vai olhar para a série de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 vezes raiz de 2n mais 1 sobre n. Então, como a gente já está vendo aí, é uma série alternada. A gente vai tentar usar diretamente o teste da série alternada. Então, a gente tem que olhar aqui para Bn, que é essa parte aqui, ó, é a parte que não envolve o menos 1 elevado a n mais 1. É a parte que não oscila o sinal. Ou seja, vai ficar raiz de 2n mais 1 sobre n. Para a gente garantir que essa série alternada é uma série convergente, a gente tem que mostrar que essa sequência aqui, ela tende a zero, certo? E que ela é decrescente. Vamos fazer isso. Como é que a gente mostra que ela tende a zero? Como é que eu calculo o limite de Bn? O limite de Bn vai ser o limite de raiz de 2n mais 1 sobre n. Esse n que está aqui embaixo, eu posso jogar ele para dentro aí dessa raiz, sendo que aí ele entra com o expoente ao quadrado. Né? Então vai ficar 2n mais 1 sobre n ao quadrado. Certo? Ajeitando vai ficar o limite da raiz de 2 sobre n, certo? Mais 1 sobre n ao quadrado. Agora, a raiz quadrada é uma função que é contínua, então eu posso mudar a ordem do limite com a raiz. O que é que eu estou querendo dizer? Que eu posso primeiro determinar quem que é o limite do que está dentro da raiz e depois tirar a raiz quadrada do resultado. Isso aí vai ficar raiz de limite de 2 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. Só que esse limite aí dá zero, né? Quando n for para infinito, 2 sobre n vai tender a zero, 1 sobre n ao quadrado também. Então ficou raiz de zero, que é zero. Primeira parte, ok, a gente já mostrou que Bn tende a zero. Falta mostrar agora que Bn é uma sequência que é decrescente. Aí a gente vai usar de novo a derivada, certo? Vamos olhar para a função f de x igual a raiz de 2x mais 1 sobre x. E vamos mostrar que a derivada dela é negativa. Certo? Quem que é f' de x? Vamos usar a regra do quociente. Derivada do de cima, tem que usar a regra da cadeia, né? Vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de 2x mais 1, vezes a derivada de 2x mais 1, que é 2, certo? Vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 1, sobre o de baixo ao quadrado. Certo? Tá bom, então esse 2 daqui cancela com esse 2 de cá. A gente pode tirar o MMC entre raiz de 2x mais 1 e 1, que vai ser o próprio raiz de 2x mais 1. Isso aí vai ficar assim, aqui em cima, né? A gente vai ter raiz de 2x mais 1. Beleza? Em cima aqui eu vou ficar apenas com x. E do lado de cá, né? Raiz de 2x mais 1 dividido por 1 da raiz de 2x mais 1 vezes raiz de 2x mais 1 vai dar 2x mais 1. Só que dentro dos parênteses, tá? Aí toma cuidado para não errar o sinal. Sobre o x ao quadrado que já tinha aqui. Ajeitando isso, o que é que vai ficar? X menos 2x fica menos x, certo? E menos 1. Beleza, então em cima ficou menos x menos 1. E embaixo, bem, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar raiz de 2x mais 1 aqui embaixo. E ainda vai ficar um x ao quadrado multiplicando.
tudo que está aqui embaixo é maior que zero. A raiz é sempre positiva e o x2 é positivo. E o que está em cima é negativo, desde que o x seja maior do que 1, né? Que é a parte aqui que interessa para a gente. Se o x for maior do que 1, então isso aqui tudo é menor que zero. Isso garante que essa função é decrescente, portanto, Bn, a sequência Bn, é decrescente. Então, a gente pode usar o teste da série alternada. Sempre que uma série alternada tem o Bn, que é essa parte aqui, que é a que não envolve o termo que muda o sinal, né? Sempre que esse meu Bn aqui for uma sequência que é decrescente e que tende a zero, a gente pode garantir que a série alternada é uma série convergente. Beleza? Então, isso resolve esse exemplo. Vamos para o próximo. Agora a gente tem essa série aqui, que novamente é uma série alternada, menos 1 elevado a n mais 1 vezes n sobre 2 elevado a n, certo? Nesse caso, o nosso Bn agora é n sobre 2 elevado a n. Então, de novo, a gente tem que mostrar que esse Bn aí, ele tende a zero e que ele é decrescente. Então, quem é que é o limite do Bn? Limite de Bn é limite de n sobre 2 elevado a n. Os dois tendem a infinito, né? Fica infinito sobre infinito. Então, a gente vai usar aqui a regra de L'Hopital, certo? Deriva o de cima. Na prática, tinha que substituir aqui o x, né, no lugar do n, para ter uma função de variável real, para a gente poder ser capaz realmente de derivar. Mas, enfim, está subentendido que é isso que eu estou fazendo, tá? Então, vai ficar a derivada do de cima, derivada de n, que é 1, sobre a derivada de 2 elevado a n, que é 2 elevado a n vezes o ln de 2. Quando n tende a infinito, o que está aqui embaixo dá infinito, então vai ficar 1 sobre o infinito, que é zero. Então, realmente, a nossa sequência Bn ela tende a zero. Falta ver agora que ela é decrescente. Então, vamos mostrar que a derivada é negativa. Então, se eu pego aqui, ó, n sobre 2 elevado a n e calculo essa minha derivada, novamente, o que eu deveria estar fazendo aqui de fato era substituir o n por x e aí sim fazer a derivada, mas para todos os efeitos não faz nenhuma diferença aqui, certo? Está implícito que é isso que eu estou fazendo. Então, vamos usar a regra agora do quociente. Cuidado para não se confundir entre a regra do quociente e a regra de L'Hopital, que é um erro muito recorrente, certo, entre os alunos. Eu vejo muita gente querer fazer a regra do quociente e fazer a regra de L'Hopital ao invés ou vice-versa. Então, aqui eu vou usar a regra do quociente, né? A gente vai ter a derivada do de cima, que é 1, vezes o de baixo, tá? Menos o de cima, que é n, vezes a derivada do de baixo, então vai ficar 2 elevado a n vezes ln de 2, sobre o de baixo elevado ao quadrado. Aqui em cima vamos botar em evidência o 2 elevado a n, aí vai ficar 1, beleza, aqui, menos n vezes ln de 2, certo? Sobre, aqui embaixo, 2 elevado a n ao quadrado. Eu posso simplificar um 2 elevado a n daqui com um dos que está aqui embaixo. E o que ficou no final das contas foi 1 menos n vezes ln de 2, tá? Sobre 2 elevado a n. Então, quando é que isso aqui vai ser negativo? Isso aí vai ser negativo se 1 menos n ln de 2, certo? For menor do que zero. Ou seja, se n ln de 2, passei pelo lado de cá, tá? For maior do que 1, ou seja, se n for maior do que 1 sobre o ln de 2. Não me interessa exatamente quanto que é esse número aqui, só me interessa que a partir de um certo ponto, essa derivada fica menor que zero. Então, a partir de um certo valor de n, eu tenho certeza que a minha Bn vai ser decrescente. Ela é finalmente decrescente, ela é eventualmente decrescente. A partir de um certo momento, os termos sempre vão decrescer. Tá? Então, também está garantido, certo? Então, Bn é decrescente se n for maior do que 1 sobre o ln de 2. Então, a minha sequência Bn ela tende a zero e ela é decrescente, portanto, o teste da série alternada vai me garantir que essa série aqui é convergente. Certo? Maravilha. Vamos agora para o próximo exemplo, que é o último exemplo de hoje. Essa série é somatório de n igual a 1 a infinito de cosseno de nπ sobre raiz enésima de e.
Então, a primeira coisa, o que é cosseno de nπ? Vamos substituir alguns valores aí para o n para a gente descobrir, tá? Se eu substituísse, certo, digamos, o n por zero. Se eu fizesse n igual a zero, eu ia ter o cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Se eu fizesse o n igual a 1, aí eu ia ter o cosseno de π, que vale menos 1. Se eu fizesse o n igual a 2, aí eu ia ter o cosseno de 2π, que é igual a 1 mais uma vez. Se eu fizesse o n igual a 3, aí eu ia ter o cosseno de 3π, que é menos 1 de novo. Ou seja, eu estou oscilando entre 1, menos 1, 1 e menos 1, 1 e menos 1. Então, o cosseno de nπ é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Porque, vê, se o n for 0, menos 1 elevado a 0 é 1. Se o n for 1, menos 1 elevado a 1 dá menos 1. Se o n for 2, menos 1 elevado a 2 dá 1. Se o n for 3, menos 1 ao cubo dá menos 1. E assim por diante. Então, na verdade, a gente tem uma série que é alternada, tá certo? A gente tem aqui nada mais nada menos que somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n sobre raiz enésima de e, certo? Então, o nosso AN seria tudo isso aqui, mas do ponto de vista da série alternada, o nosso BN seria 1 sobre raiz enésima de e. Qual que é o limite desse meu BN aí quando o n vai para infinito? Então, o limite de BN vai ser igual a 1 sobre o limite da raiz enésima de e. Qual que é o limite da raiz enésima de e? Bem, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o limite de e elevado a 1 sobre n, né? Mas a exponencial é uma função que é contínua, então eu posso mudar a ordem da exponencial e do limite. Posso primeiro ver quem é o limite que está aqui no expoente e depois fazer e elevado a esse resultado. Ou seja, isso aqui é o mesmo que 1 sobre e elevado ao limite de 1 sobre n. Só que o limite de 1 sobre n é zero. Então vai ficar 1 sobre e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, a gente acabou de ver que o limite de Bn é 1, não é zero. Então, o limite de An, que é tudo isso aqui, não vai ser zero. Certo? Então, pelo teste para a divergência, que diz que se o limite de An não for zero, a série é divergente, a gente conclui que essa série aqui é uma série divergente, tá certo? Então, se o Bn não tender a zero, já dá para garantir direto que a série diverge, porque aí o An não tende a zero. E aí a gente usa outro teste, não o teste da série alternada, usa o teste para divergência, tá certo? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.